Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios em classe de gravitação universal. Então, para a gente começar, podem abrir a apostila na página 146, apostila 4, setor A. Na nossa primeira aula, então, onde a gente falou um pouquinho sobre a gravitação e as leis de Kepler, nós temos ali que a nossa primeira lei de Kepler é a lei das órbitas, onde a gente fala que os planetas estão em órbitas elípticas, sendo que o Sol ocupa, então, um dos focos da elipse. Nós temos aqui o periélio, o ponto mais próximo do Sol, o afélio, que é o nosso ponto mais distante. Na nossa segunda lei de Kepler, ele fala que o segmento de reta aqui que une o Sol ao planeta varre em tempos iguais, áreas iguais, ou seja, fazendo aqui esse segmento de reta, esse triângulo aqui, contanto que esses triângulos eles tenham a mesma área, o planeta vai varrer esse espaço aqui, essa área, em tempos iguais. Para isso, pessoal, a gente tem aqui a nossa terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, né? Que a gente tem o período do movimento ao quadrado sobre o semi-eixo maior da elipse ao cubo é constante. Pessoal, por que constante aqui, tá? Esse período aqui, para ele varrer essa área, né, em um mesmo período de tempo, a trajetória dele não vai ser igual, porque aqui a gente tem uma trajetória menor e aqui nesse ponto, né, nessa área 1, a gente vai ter uma trajetória maior onde ele está percorrendo. Então, nesse caso, quando a gente tem aqui uma posição onde ele está mais próximo ao Sol, ele tem uma velocidade maior, e quando ele está mais distante, ele vai ter aqui uma velocidade menor. A lei de Newton da gravitação universal, então, ele fala que a matéria atrai a matéria, né, numa razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que o separa. Lembre-se lá da nossa lei de Newton de ação e reação. Então, aqui a gente tem a força gravitacional entre dois corpos, né, aqui no caso a Terra e a Lua. A gente tem a nossa constante gravitacional, a constante universal da gravitação, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa do primeiro corpo vezes a massa do segundo dividido pelo raio ao quadrado. Lembrando que o raio aqui é o raio de um corpo mais o raio do outro, mais a distância entre esses dois pontos, então. Continuando aqui, vamos fazer o primeiro exercício. Aqui ele mostra o nosso modelo geocêntrico, né, que foi criado por Ptolomeu. E nesse caso, esses planetas eles acabavam executando um movimento muito esquisito, né, que o pessoal acabou chamando de laçada. Lembrando que no modelo geocêntrico nós temos a Terra como o centro do universo. Então, para explicar esse movimento, eles acabariam fazendo essa laçada aqui. Então, para explicar, imaginaram que estava em órbita circular, né, em torno de pontos, que por sua vez estariam em órbita circular em torno da Terra. E aí ele pergunta, né, levando em conta os nossos conhecimentos de dinâmica, qual crítica a gente faz a esse modelo desses epiciclos, né? Lembrando que para esse planeta fazer uma curva, para ele ficar fazendo esses ciclos, teria que existir outro corpo ali aplicando sobre ele uma força que causasse então essa aceleração centrípeta. E não temos esse corpo ali, então não tem como ele fazer este movimento. No nosso segundo exercício, ele é sobre a nossa terceira lei de Kepler, né? Então ele fala que embora essas órbitas dos planetas do sistema solar sejam elipses, elas são quase circulares. Como veremos nas próximas aulas, é possível ter uma órbita perfeitamente circular e essas leis de Kepler continuam válidas. Então, supondo aqui que um determinado sistema solar tem dois planetas com órbitas circulares. Um deles gasta, então, 1 ano terrestre para completar uma volta de raio A. E o outro planeta, né, que tem o raio 4 vezes A. Então, o período de movimento será... A gente sabe que essa lei de Kepler, né, que a gente utiliza período ao quadrado sobre o semi-eixo lá
ao cubo é constante. Então, a gente consegue igualar o valor dos dois planetas. Eu sei que para o planeta A, o raio vale A, né? E o planeta 1. E para o planeta 2, o raio é 4 vezes A. O cubo tá a fórmula aqui, tá bom, pessoal? O período do planeta 1 é de 1 ano e o período do planeta 2 eu não tenho. Então, esse 4A aqui tá dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, tá? Eu vou cortar o A, depois eu vou passar esse ao quadrado aqui, esse expoente do período, eu passo como raiz, e eu chego então que o período é de 8 anos terrestres. Então, observe que o raio dele é 4 vezes, né, maior, e o período vai ser de 8 anos, enquanto de outro é um período de 1 ano. No terceiro exercício, então, nós temos que determine a intensidade da força de atração gravitacional entre duas esferas, sendo uma de raio 50 centímetros e de massa 100 kg, e a outra de raio 40 centímetros e massa de 80 kg. Eles estão separados numa distância de 10 centímetros. Na apostila de vocês está escrito 1 centímetro, então altere esse valor aí, tá? Você observa aqui que na imagem ele está com 10 centímetros e no enunciado está com 1. Então, adotando a constante universal, a gente vai descobrir aqui essa força gravitacional, essa força de atração. Então, nós temos aqui que elas vão se atrair com a mesma força de intensidade. A gente tem o princípio da ação e reação que fala isso. Eu tenho a minha constante gravitacional. Eu tenho a massa, que um é de 100 kg e o outro é de 80. E o raio, como eu falei, ele vai ser a distância do ponto central de um corpo até o outro. Ou seja, eu sei que um tem um raio de 50 centímetros, vamos passar para metro, meio metro. O outro tem um raio de 40 centímetros, vamos passar aqui para 0,4 metros. E a distância aqui ele mostra que é de 10 centímetros, então 0,1 metros. A gente soma tudo isso aqui e a gente chega no raio de 1 metro de distância. Substituindo nessa nossa fórmula aqui, a gente vai substituir tudo isso nesse valor. Vamos chegar então que a nossa força aqui é 5,36 vezes 10 a menos 7 newtons. Isso é equivalente ao peso de uma formiga. E é por isso, pessoal, eu tenho dois corpos aqui, eles têm uma atração, né? Mas não é visível pra gente, a não ser que seja um corpo com uma massa muito alta. Lembrando que quanto maior a massa, maior vai ser essa força. Na aula 38, então, a gente fala do campo gravitacional. E nós sabemos que conseguimos determinar o valor do campo gravitacional na superfície de um planeta com essa nossa fórmula aqui, né? O G é o valor da gravidade, o G maiúsculo é a nossa constante universal aqui da gravitação, a massa e o raio. Também conseguimos definir ele quando ele está a uma determinada altura da superfície, né? O campo gravitacional em um determinado ponto ali da superfície. Acrescentando então aqui no raio ao quadrado, a gente acrescenta a altura em que esse objeto está. Então, para a gente começar a responder, ele fala o primeiro exercício que nós temos duas esferas de massas M1 e M2, e elas são separadas por uma distância R, que é medida entre o centro de cada uma, como eu já expliquei. Então, nós temos a nossa fórmula aqui, e ele faz 4 experiências, e cada uma delas corresponde a uma afirmação, tá? Então, ele fala que numa primeira experiência, né, vai manter uma distância R e a massa M constante, e varia então a massa 2, medindo a força para cada valor. Então, F é diretamente proporcional à massa de 2. Sabemos que quanto maior a massa, maior a força. 2. Numa segunda experiência, vai manter a distância R constante e variamos a massa de M1 e M2. Medindo a força para cada valor, vamos concluir que F é diretamente proporcional ao produto M1 e M2. Pessoal, sabemos que está aqui na fórmula. Se você aumenta o valor de M, você vai aumentar o valor da força. Quanto maior a massa, maior a força gravitacional. 3.
Numa terceira experiência, as massas M1 e M2 são mantidas constantes e variamos a distância R, medindo a força F para cada valor. Então, a gente tem que F é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Voltando aqui na fórmula, se eu aumentei aqui o valor que está em cima na minha divisão, né? Eu aumentei F. Se eu aumentei o raio aqui, gente, se eu aumentar esse valor, quando eu divido aqui a massa, vai ter um valor menor, ou seja, a força vai ser menor, perdão. Então, quanto maior aqui o raio, menor a força, ou seja, é inversamente proporcional, sim. Numa quarta experiência, as massas M1 e M2 e a distância R são mantidas constantes. Neste caso, F é inversamente proporcional a G. Gente, o meu G, ele é uma constante, tá? Então, ele não vai alterar ali o valor de F. Então, se eu estou mantendo este valor aqui, não vou mudar ali, tá? Então, é uma constante. Se é uma constante, o F vai ser, então, uma constante também. Eu expliquei oralmente, mas aqui está a justificativa. Vocês podem dar um pause e copiá-las, ok? E nesse segundo exercício da aula, nós temos o seguinte. Ele pede para você determinar a intensidade do campo gravitacional na superfície de Marte, sabendo que a intensidade do campo gravitacional na superfície da Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A massa de Marte é 0,1 a massa da Terra e o raio de Marte é aproximadamente metade do raio da Terra. Então, pessoal, a gente vai utilizar aqui comparando os valores dos dois planetas. Então, a gente tem a nossa fórmula, né, gravidade de Marte, aqui, que é o G, a massa dividido pelo R, que é a fórmula que a gente passou aqui no começo, ó. Tá? O valor da gravidade é a nossa constante, a massa dividido pelo raio. Então, substituindo esses valores que nós temos aqui, a gente vai substituir na massa de Marte 0,1 a massa da Terra, e no raio de Marte, metade aqui, meio vezes raio da Terra. Eu coloquei aqui do lado, né? Tá melhor para entender do que da apostila. Então, eu substitui aqui, ó, 0,1 e meio, certo? Esse 0,5 vezes raio da Terra tá ao quadrado, o quadrado é da fórmula. Então, eu chego que o meio ao quadrado dá 0,25 e o raio da Terra continua ao quadrado. Então, observem aqui, eu isolei essa parte, tá? Então, o 0,1 dividido por 0,25 dá 0,4. Quando a gente analisa essa parte aqui, é a nossa fórmula do campo gravitacional, que é a constante vezes a massa dividido pelo raio. Só que isso aqui a gente substituiu, né? Porque a massa de Marte é 0,1 vezes a massa da Terra. E o raio de Marte era metade do raio da Terra. Então, aqui eu estou com os valores da Terra. Olha só, gravidade, constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. E a gente sabe, então, que isso aqui é igual a G, ou seja, é igual ao valor do campo gravitacional. E a gente sabe que esse valor de G da Terra é de 0,8 metros por segundo ao quadrado. A gravidade da Terra, ele fala esse valor aqui no enunciado, tá? Ele passa de 9,8. Substituindo essa parte toda aqui por esse 9,8, tá? A gente vai ter 0,4 vezes 9,8. Então, a gente chega que a gravidade de Marte é de 3,92 metros por segundo ao quadrado. O valor real, tá? A gente tem isso aqui no livro texto, os valores reais. A gente tem aqui o raio de Marte, a gente usou 0,5, é 0,53 o raio da Terra. A massa, onde a gente usou 0,1, é 0,1074 a massa da Terra. E a gravidade que a gente chegou aqui a 3,92 é 3,72 metros por segundo ao quadrado. Chegamos num valor bem próximo aqui. No nosso terceiro exercício, então, ele fala o seguinte: sabendo-se que o raio de Saturno é 8,9 vezes o raio da Terra, novamente, vamos fazer comparando os dois planetas, tá? 8,9 vezes o raio da Terra, tá? E que a densidade do planeta é 0,12 densidade da Terra. Ele pede, então, para a gente achar... Cadê?
sendo D o campo gravitacional na superfície de Saturno e o campo gravitacional da Terra, tá? Então, no caso aqui, ele pede a razão, né? Determine o valor de gravidade de Saturno sobre o valor da gravidade da Terra. Estou pedindo a razão desses dois. Primeiro, a minha fórmula ela não tem densidade. Então, a gente vai ter que verificar aí esses valores. Eu sei que densidade é a massa sobre o volume. Na minha fórmula não tem nem densidade nem tem volume, eu tenho massa, tá? Então, eu vou colocar aqui que massa é igual a densidade vezes o volume. Ponto. A gente sabe que esses astros eles têm um formato esférico. Então, como a gente tem o raio do astro, o volume a gente calcula com 4 sobre 3 vezes π vezes raio ao cubo. A gente tem a fórmula de volume, isso vocês aprendem lá em matemática, né? Então, eu sei que a massa é igual a densidade vezes o volume. Essa é a minha fórmula de volume. Substitui aqui. Densidade vezes 4 sobre 3 vezes π vezes raio ao cubo. Ponto. Isso aqui, pessoal, isso tudo é a minha massa. Então, o que eu vou fazer, professora? Na minha fórmula de campo gravitacional, eu tenho massa. Então, eu vou colocar tudo isso aqui no lugar da massa. Então, eu tenho a minha constante gravitacional vezes a massa. A massa eu tenho densidade vezes 4 sobre 3 vezes π vezes raio ao cubo. E eu tenho tudo isso dividido por raio ao quadrado. Vou substituir, então, aqui. Então, a gente pode fazer isso aqui separado, tá? A gente vai fazer primeiro para Saturno e para Terra. Só escrevi as fórmulas aqui separadas, tá? Gravidade de Saturno vai ser igual a constante gravitacional vezes o D, vezes vai substituindo todo o valor aqui de π, raio ao cubo, tudo bem? Então, a gente chega a esse valor. Substituir aqui, né? Eu tenho a gravidade, eu tenho a densidade. Quando a gente tem o raio cubo aqui e o raio ao quadrado, tá? Vai ficar só um raio lá em cima, tá? Vai cortar aqui, vai ficar um raio em cima. Então, vai ficar essa expressão aqui. A gente vai ter essa expressão para Saturno e essa expressão para Terra. Ele pede a razão. Então, a gente vai dividir um valor sobre o outro, né? Quando você coloca o valor da gravidade de Saturno sobre a gravidade da Terra, eu tenho alguns valores que eu vou poder aqui simplificar, né? Eu tenho 4/3, que está em cima, eu tenho o π, que está em cima e está embaixo também, eu tenho a minha constante, de maneira que eu tenho aqui somente essa parte da minha expressão. Densidade de Saturno vezes o raio de Saturno é igual sobre densidade da Terra vezes o raio da Terra. Eu sei que a densidade de Saturno é 0,12 a densidade da Terra. E que o raio de Saturno é 8,9 o raio da Terra. Substituir aqui na minha fórmula, corta densidade da Terra com densidade da Terra e raio da Terra com raio da Terra. Então, eu tenho 0,12 vezes 8,9. Então, eu tenho que a razão desses dois valores, dessas duas gravidades, é de 1,068. Então, encontrei aqui a razão. Para a gente finalizar, a última aula, 39 e 40, de órbita circular. A gente sabe aqui que para que a gente tenha uma órbita circular, a aceleração ela tem que ser de natureza centrípeta e ela tem que ser igual ao valor da aceleração da gravidade. A gente tem as nossas fórmulas aqui de aceleração centrípeta, é igual a velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. Conseguimos isolar aqui a velocidade escalar, que ficou raiz do raio vezes a gravidade. No primeiro exercício, então, a gente tem dois satélites que estão em órbita circular em torno do planeta. Então, eu tenho o raio aqui de A, né? E eu tenho o raio de B. A gente observa, então, aqui que o raio de B é 2 vezes o nosso raio de A. Então, ele pede aqui para você encontrar a razão entre as duas velocidades, né? Você quer a velocidade de A sobre a velocidade de B. O quociente, né, que ele pede. Então, a gente sabe que para que a gente tenha uma órbita circular, a gente tem aqui a aceleração centrípeta igual ao valor da gravidade. Substituir aqui o valor da aceleração centrípeta, a velocidade escalar ao quadrado sobre o raio, e a gravidade eu coloquei a nossa fórmula aqui,
que a gente acabou de trabalhar. Constante vezes a massa sobre o raio ao quadrado. Isolando, então, nosso valor da velocidade escalar, temos constante vezes a massa dividido pelo raio, né? Saiu o quadrado aqui porque está na raiz. Para o satélite A, o raio é igual a R. Substituir aqui, ficou meu valor de R. Para o meu satélite B, o raio de B é 2 vezes o R, né? Que ela é 2 vezes o valor do raio de A. Substituir aqui também. Então, na minha fórmula vai ficar 2 vezes R, aqui embaixo. 2R, e aqui no A é R. Ele pede, então, o VA sobre VB. Então, eu tenho que fazer este valor dividido pelo outro. Então, como está dividido, eu multipliquei pelo inverso aqui. Como estava G vezes M dividido por 2 vezes R, aqui multiplicou invertido. Chegando, então, que VA sobre VB equivale a raiz de 2, né? Quando você corta aqui, GM, raio e raio, ficou aqui raiz de 2. Essa é a razão. No nosso exercício 2, ele tem 2 satélites aqui, só que neste caso ele pede o período, né? Ele pede o quociente do período de A sobre o período de B. Então, o que a gente fez aqui? A gente sabe que a aceleração vai ser igual ao valor da gravidade. Aqui a gente usou outra fórmula, a gente usou que a aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, substituir o valor da gravidade, tá? Então, isolei aqui a velocidade angular, o raio que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo, né? Raio vezes raio ao quadrado ficou raio ao cubo. Então, a gente trocou aqui a nossa velocidade angular para 2π sobre o período, estava ao quadrado, o quadrado continua. Aqui eu coloquei o passo a passo para a gente chegar na fórmula de período, eu coloquei a conta detalhada. Então, a gente chega que o período é 2π vezes raiz quadrada de raio ao cubo sobre a constante vezes a massa. A conta está aqui detalhada para vocês, tá? Essa é a minha fórmula do período. E o que ele pede? Ele pede para você fazer o período de A sobre o período de B. Né? Então, substituindo aqui todos os valores, período de A sobre período de B, você vai cortando aqui, eu tenho o 2π, né, que ele, perdi aqui, corta, né, se você pode multiplicar aqui pelo inverso também, né, se você multiplicar aqui essa raiz e a de baixo você vai multiplicar pelo inverso, você consegue cortar a constante e a massa de maneira que a gente tenha aqui raio de A ao cubo sobre raio de B ao cubo, tudo isso dentro da raiz, vai ser o nosso quociente dos 2 períodos. No último exercício, então, a gente tem aqui os satélites, né, que são utilizados para telecomunicações, eles são colocados em órbitas geoestacionárias ao redor da Terra. Então, eles vão estar sempre acima do mesmo ponto da superfície da Terra. Para que isso aconteça, né, lembrando que o período ali é de cerca de 24 horas, a gente vai afirmar que, para que isso aconteça, esses satélites eles têm que ter a mesma velocidade angular, a mesma velocidade escalar e também o mesmo raio, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, nós temos todas as justificativas, vocês podem copiar aí, mas aí você pensa, se é geoestacionário, ele está acima do mesmo ponto, ele tem que estar ali com a mesma velocidade, tá? E tem que ter o mesmo raio, não pode ser diferente. Se ele tiver o raio diferente ali, a velocidade vai ter que se alterar também, ok? Dúvidas, vocês enviem um e-mail que eu respondo o mais rápido possível. Espero que vocês tenham entendido e façam os exercícios. Beijo, pessoal. Até a próxima aula.